Misericórdia, de onde veio tanta compra? Onde que eu tava que eu não vi isso aqui acontecer? Você pensa, você sente e você gasta, senhora. Pois é, no vídeo de hoje você vai aprender sobre PEC, pensamento, emoção e comportamento. Você acha que muitas vezes comprar está sendo controlado no seu dia a dia? Você está controlando as suas decisões, você está controlando as suas emoções, mas no fim do dia você não está. E isso faz você gastar. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender um termo novo, que é o PEC, pensamento, emoção e comportamento. Mas antes de eu começar o vídeo de hoje, eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os vídeos todos os dias quando a gente lançar um conteúdo novo. E a gente tem vídeos novos todas as segunda-feiras ao meio-dia, fora os shorts que nós temos aí ensinando várias coisas diferentes para você em poucos minutos. Meu nome é Bruno Ascioli, sou educador financeiro há mais de 8 anos e se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira como professor, mas também como pessoa, como ser humano, é que planilha não salva financeiro. Se você não cuidar dos seus pensamentos, olha só, senhora, você achando que educação financeira era só uma planilha e cuidar do seu dinheiro. Tá aí para você no teu colo de graça. Não é só isso. Você vai ter que entender um pouco sobre o seu psicológico. Então, o primeiro P é de pensamento. Você não acorda e fala: vou comprar uma Ferrari, vou viajar para as Maldivas, vou fazer um intercâmbio para a Europa. Não, isso começa nos seus pensamentos. O seu pensamento, ele é uma caixinha de Pandora. Porque se você não toma cuidado, ele começa a criar cenários que não existem, né? A gente sabe. Quantas vezes você criou no seu subconsciente a ideia de uma catástrofe financeira, de trabalho, de estudos, de relacionamento, e isso nunca de fato aconteceu. Os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Então, o nosso pensamento, ele é muito poderoso para o bem e para o mal. Então, o pensamento, ele é capaz de fazer você ter muito sucesso ou te mobilizar e te levar ao fracasso. E isso em qualquer área da sua vida. Então, o PEC, ele começa com P de pensamento. O que está acontecendo nos meus pensamentos? O que eu penso tanto e às vezes aquilo que eu não paro para pensar. Porque existem os dois lugares, as pessoas que pensam muito sobre algo e existem as pessoas que não pensam sobre isso e vivem no piloto automático. É óbvio que o resultado financeiro vai ser catastrófico, né? Porque essa pessoa não parou para analisar. Então, P é de pensamento. Quando você pensa, o seu subconsciente gera emoções. Alegria, tristeza, raiva. Já assistiu aquele filme Divertidamente? Ele fala exatamente ali sobre as emoções primárias. Alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Então, essas emoções, elas vão gerar comportamentos. Você vai começar a ir para agora o comportamento no mundo físico. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos de PEC, pensamento, emoção e comportamento. Eu anotei porque aqui eu quero te exemplificar de forma correta. Então, pensa comigo o seguinte. Um exemplo negativo. Pensamento. Eu mereço gastar. Emoção, uma alegria momentânea, né? Comportamento, compra por impulso. Então, resultado, prazer rápido, boleto eterno. Já pensou, senhora? Você tem esse pensamento, eu mereço gastar, vem a emoção, uma alegria momentânea, a ação, o comportamento, você vai lá e você compra. A questão é, se você não fez um raio-x da sua vida financeira, se você não parou para analisar, isso vai tirar um problema muito sério depois. Outro exemplo negativo. O pensamento, investir é arriscado. Emoção, medo de investir. Qual que é o comportamento? Deixa o dinheiro parado ou gasta o dinheiro. Então, embora a possibilidade de você conseguir ter liberdade financeira, conseguir receber renda mensal, ter investimentos para uma aposentadoria mais tranquila ou para você gastar com mais tranquilidade. Então, o PEC, ele é uma sequência de situações que te levam à ação final.
Então, eu penso, me emociono e gero um comportamento. Então, antes da pessoa se endividar e comprar um carro, houve uma emoção e antes dessa emoção, houve um pensamento. Então, você pensa, se emociona, comportamento. E o comportamento, a ação final, vai gerar um novo pensamento, uma nova emoção, um novo comportamento. Então, vou te trazer um outro exemplo aqui. Sabe aquele primeiro exemplo que eu dei? Eu mereço gastar, pensamento. Emoção, a alegria momentânea. Comportamento, comprar parcelado. Só que quando você tem a ação final, isso vai gerar para você um outro pensamento. Não deveria ter comprado e gera um pensamento. Poxa vida, não deveria ter comprado. Emoção, tristeza. Comportamento, trabalhar mais para pagar fatura de cartão. E repete, trabalho mais para pagar fatura de cartão. Pensamento, eu só trabalho para pagar conta. Eu mereço gastar com algo. Lá vai você de novo. Pensamento, emoção, medo, tristeza e uma alegria momentânea para suprir esse medo e essa tristeza. Comportamento, gastar de novo e o ciclo se repete. Qual que é o grande problema disso? Quando você vai repetindo esse ciclo de PEC, você acaba gerando o que a gente chama de crença limitante. Crença limitante é quando você acredita em algo com tanta verdade que aquilo se torna uma realidade absoluta para você e não existe um outro caminho. Então, quando você cria uma crença limitante, você fica presa em situações. Então, por exemplo, o pensamento: investir é difícil, não consigo guardar dinheiro, nunca vou conseguir me organizar financeiramente. Aí vem a emoção, medo, aí a gente tem as emoções secundárias, angústia, tristeza, raiva, e aí gera o comportamento. Não olho mais o meu financeiro, não anoto mais as minhas compras, e aí você começa a viver num loop eterno de endividamento. Então, o PEC, ele é muito poderoso para a gente entender as nossas formas de tomar decisões. É por isso que os antigos, né, os meus pais, meus avós falavam muito uma frase que eu concordo: o melhor conselheiro é uma boa noite de sono ou um bom travesseiro. Porque você vai embora para sua casa, você pensa, você relaxa, isso vai tirar uma emoção, medo, tristeza, alegria, e aí você vai ter um comportamento. Então, às vezes as pessoas estão tão no piloto automático pela facilidade de cartão de crédito, ter crédito como negativado, as opções que você tem hoje para fazer renda extra. Nós temos a ambiência, né, a arquitetura de escolha, as pessoas ao nosso redor que estão fazendo tudo igual, e como nós somos seres humanos, queremos pertencer, a gente se assimila àquelas pessoas. Então é muito comum, se outras pessoas estão endividadas, eu vou começar a olhar para a minha vida e pensar: se essa pessoa está endividada também, ela conseguiu pagar as parcelas, e ela está brincando, ela está rindo, eu também posso ser assim. Gerou pensamento. Aí vem a emoção. Uma alegria meio que disfarçada com medo, uma angústia ali. E aí vem o comportamento. Eu quero viver como se não houvesse amanhã e não quero mais cuidar do meu dinheiro. Porque esse comportamento, ele veio de uma somatória de situações, né? Então eu tenho a ambiência das pessoas com as quais eu me relaciono, eu tenho as minhas próprias questões particulares e quando você vai ver, você se endividou. Então, se a gente parar para analisar a economia brasileira, o endividamento, a inadimplência, como as pessoas usam o seu dinheiro, a educação, os investimentos, a gente vai perceber que hoje temos muito mais pessoas endividadas, pessoas que não ligam para suas finanças, pessoas que vivem nesse mood só se vive uma vez. E aí, quando a gente pertence a um lugar onde essas pessoas pensam e agem dessa forma, eu começo a pensar, me emocionar e agir da mesma forma. E aí eu me torno esta pessoa. Então, não estou querendo aqui fazer o coaching motivacional, mas às vezes a gente tem que sair destes ambientes para dar uma despressurizada primeiro no meu pensamento. Outro ponto, pessoas que acham que se eu trabalhar mais, se eu juntar mais dinheiro, eu vou conseguir pagar todas as minhas dívidas. Pensamento. Emoção,
medo e alegria ao mesmo tempo, porque ela sabe que ela trabalhando mais, ela vai conseguir juntar dinheiro e pagar as dívidas. Comportamento. Ela só pensa em trabalhar, 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 mas ela não fez um raio-x financeiro para saber o quanto ela precisa trabalhar para pagar as dívidas dela. Ela não parou para pensar como ela pode fazer acordos financeiros para ter parcelas que ela consiga pagar e não se prejudique. Então, o PEC, ele é um movimento natural que nós temos de tomadas de decisão que nos levam a comprar mais, comprar menos, tomar atitudes melhores ou piores na nossa vida financeira, mas em todas as outras áreas. E eu sempre gosto de dizer que crenças limitantes são como se fossem tijolos. Você vai criando vários tijolinhos diferentes, e aí a ambiência, as pessoas, é a argamassa, é o cimento que vai juntar tudo isso. E quando você percebe, os seus objetivos estão do outro lado desse muro, e você olha um muro gigantesco, que são essas várias crenças limitantes que você tem. Então, não tem como deixar de existir as crenças limitantes. O que a gente cria são as crenças impulsionadoras. Então, sim, eu tenho um pensamento. Investir é difícil. Vem uma emoção, medo. Comportamento, largar. Só que se eu percebo que existem outras pessoas fazendo investimentos, aprendendo, se educando e conseguem fazer, eu tenho que começar a retrabalhar este comportamento. E aí eu começo a ter um outro pensamento. É difícil, mas se eu me dedicar, eu consigo. Aí vem a emoção. Alegria pela tentativa de algo diferente. Comportamento, essa é a pessoa que vai sentar, vai começar a estudar, vai começar a juntar mesmo aos poucos, vai começar a aplicar de 5 em 5, de 10 em 10. E isso vai gerar um novo comportamento. E aí eu tenho, a partir desse comportamento, um novo pensamento. Realmente, era difícil, mas agora eu estudo e eu entendo um pouco mais. Vem a emoção, alegria. E a emoção secundária, euforia. Eu posso estudar mais, eu posso me dedicar mais, e agora eu vou trabalhar para juntar mais dinheiro. Ação, comportamento, essa pessoa de fato começa a trabalhar, se organizar, estudar e investir mais. Então, isso vai criando crenças impulsionadoras. Então, eu tinha uma crença inicial, a minha barreira, que veio de várias coisas que a PEC criou, o pensamento, a emoção e o comportamento criaram, mas agora eu também tenho crenças impulsionadoras. É difícil, mas eu consigo. É complicado, mas é só uma questão de parar, analisar e criar estratégias para conseguir. Então, a PEC, ela é muito importante, até mais do que a sua organização financeira, porque você se organiza financeiramente falando quando você passa por esse processo, pensamento, emoção e comportamento. Só vai se educar financeiramente a pessoa que pensa, começa a entender suas emoções e seus comportamentos. E isso não está restrito somente para a educação financeira, para os investimentos, para o empreendedorismo, mas para todas as áreas da sua vida. Emagrecer, cuidar do seu psicológico, abrir um novo negócio, tudo passa por esse caminho. Pensamento, emoção e comportamento. Quero deixar para você aqui uma sugestão de livro que é A Psicologia Financeira. Esse livro fala sobre várias coisas, entre elas PEC, pensamento, emoção e comportamento, arquitetura de escolhas, nudges, a sua forma de comprar, assimilação, gatilhos mentais, porque você precisa aprofundar neste tema para que você consiga se blindar de pensamentos que muitas vezes eles são bloqueadores, não impulsionadores, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco mais técnico. Não esquece de pegar aqui na descrição do vídeo o material, porque eu preparei, ó, um material maravilhoso de PEC, pensamento, emoção e comportamento, para você estudar mais. E manda esse vídeo para aquela pessoa que tem medo, angústia, quando a gente começa a falar de dinheiro, tá sempre falando ali que tá endividada, que não consegue se organizar. Manda esse vídeo para ela, tá bom? Espero mais uma vez que tenha gostado do vídeo e a gente se vê numa outra oportunidade. Tchau, tchau!